vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Nós estamos dando início hoje ao nosso programa do dia 10 de novembro. O tema continua o mesmo, o preparo para o arrebatamento. O assunto em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. Nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 2, verso 12 a 17. E eu queria falar para vocês que nos assistem, nós estamos hoje com um grupo da igreja de Parque Estrela. Pastor Eliezer. Você é? Neucilene. Posso chamar de Nil? Pode, né? Você? Gleidson, pastor. Gleidson. Fagner. Pode ser o pastor Vinícius. Amém. Vamos dar início então na primeira pergunta, que diz o seguinte: lendo Apocalipse capítulo 2, versos 13 a 15, o que contaminou e descaracterizou a fé verdadeira na igreja de Pérgamo? Nós temos um vídeo da Maria de Paula, de Contagem, Minas Gerais. Nós vamos assistir e voltamos para comentar. Amém? Amém. No verso 13 nós vemos assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui nós vemos o governo humano em lugar do governo espiritual. Verso 14. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos seus filhos de Israel, para que comessem no sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Aqui nós vemos a idolatria e a prostituição. Verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Aqui vemos o reino material no lugar do espiritual. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Vinícius, nós vimos a resposta da Maria de Paula. O que você tem a comentar ou acrescentar alguma coisa na resposta dela? Foram 3 pontos importantes que ela trouxe ali, né? O trono de Satanás, a doutrina de Balaão, Sim. a doutrina dos nicolaítas. E em relação ao trono de Satanás, ele representa o governo humano, né? Em substituição ao governo do Espírito Santo, surgindo da influência da autoridade secular idólatra, né? Tudo aquilo que foge de uma verdade Absoluta. Foge de uma verdade absoluta e parte do conhecimento que o homem muitas das vezes quer trazer, né? Pela falta da revelação do Espírito Santo e tudo mais, achando que está fazendo até algo, né, para o Senhor, mas está tudo deturbado. Então, só lembrando, existem 2 verdades, uma relativa e uma absoluta. A verdade relativa é aquela que você pode contestar. Não é isso? Sim. Verdade. Os filósofos sempre fizeram isso. Interpretação de texto, né? Isso. Já a verdade absoluta, não. Ninguém pode contestar. Tá bom? Vamos lá, Fagner. A doutrina de Balaão. Como nós lemos em Números 22, 25, fala que Balaão foi um profeta no passado. Sim. Ele foi ali contratado por Balaque, rei de Moabe, para profetizar contra Israel. Só que na palavra do Senhor nos diz que o Senhor falou: aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Sim. Então o Senhor ali proibiu Balaão de profetizar contra Israel. E quando nós olhamos a doutrina de Balaão ali na igreja de Pérgamo, é aquele que lançava tropeços para fazer o povo se desviar, lançando aquilo que eram falsas verdades, a verdade relativa, como o nosso irmão Vinícius aqui ele falou. Ele falava de uma verdade deturbada para fazer com que o povo fosse enganado. Não era algo que era muito visível, mas ele ia contaminando o povo com aquilo que era as idolatrias, com aquilo que era a prostituição naquela época. Amém. Balaão teve um caso interessante, né, Nil? O que aconteceu com ele? Tá lembrada? Sim, foi a questão da mula, né? Da mula que falou. O Senhor impediu que ele chegasse para amaldiçoar o povo e a mula viu o anjo do Senhor e se desviava. Ele, sem entender, começou a bater na mula até que ela falou. O Senhor permitiu, né? Deu voz a ela. Que bom. Então, até a mula fala. Né? Se o Senhor mandar. Se nós calarmos, as pedras falarão. Gleidson. Muito bem, pastor. Falar sobre a doutrina dos nicolaítas. Dos nicolaítas, né? Eles tinham como um único objetivo. Sim. Que era ir ao contrário o evangelho, aquilo que era o espiritual. Então, como a igreja de Pérgamo devia ter
como em princípio as coisas espirituais, os nicolaítas colocavam na frente as materiais, em princípio as materiais. Sim. Isso poderia impedir até mesmo deles continuarem sendo abençoados pelo Senhor, porque a nossa fé, né, inclusive nas igrejas nós falamos isso, é baseada não nas coisas físicas, não naquilo que é material, mas a nossa fé é firmada em Jesus Cristo, nas coisas que não se podem ver, e nós temos fé nisso. Então a doutrina dos nicolaítas era justamente isso, colocar tropeços, né, como foi citado aqui, coisas ao contrárias ao evangelho, aquilo que era o espiritual. Então, os nicolaítas, ele fazia o inverso, né? Eles pegavam Isso. as coisas espirituais, deixavam de lado para usar as coisas materiais. É isso? Perfeito. Alguma coisa a mais? Nil, quer falar alguma coisa? Não? Fagner? Nicolau foi um diácono, né, instituído, e como o Gleison bem disse, ele deturbava aquilo que era a orientação do Senhor. Uhum. Ele usava, como foi dito na parábola do grão de mostarda, ele tinha uma fé aparente. Era como uma árvore grande, só que não tinha frutos, né? Porque a fé que nós pregamos é uma fé que ela é pequena, como o grão de mostarda. Ela não precisa ser aparente. Amém. Podemos passar para a segunda pergunta? Pastor, posso só fazer Claro. um pequeno, bem pequeno mesmo, Não, tá? pode falar à vontade, fica tranquilo. É interessante que nessa pergunta nós vemos como é astuto, né, a diversidade. Eles tentam matar a fé através da doutrina. E tem um versículo que eu lembrei, eu até anotei aqui, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 11, que fala a importância de se revestir da armadura de Deus. E o versículo diz assim, ó, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Então, o adversário ele é astuto. Então, nessa primeira pergunta, nós podemos ver que ele tenta matar a fé verdadeira através da doutrina. Quer falar alguma coisa, Nil? A questão, falando da questão de deturpar, né, a palavra do Senhor. O Senhor diz que aquele que acrescentar ou tirar um tio, ele é anátema. Então a gente vê a importância do Espírito do Senhor agindo como agiu na igreja de Pérgamo, de inteligência. Porque se a gente busca, se a gente está debaixo, tendo conhecimento, como o Senhor também falou que o meu povo erra por não conhecer, a gente está como o Gleison disse, está revestido. A gente não é levado para esses ventos de doutrina. Sim. A gente consegue ter, através da operação do Senhor, o discernimento, né? E não é levado. Nós estamos na terceira carta. A primeira foi para Efésios, né? Qual foi a direção que o senhor deu? O que o adversário queria ali? A doutrina estava consolidada. Ele queria o quê? Acabar com a doutrina. Não é isso? O investimento dele era para isso. A segunda carta foi para Esmirna. Então, eu não consegui acabar com a doutrina, eu vou agora fazer o quê? Vou matar. E a matança foi grande. Os nossos irmãos antigos morreram assim. Né? O pastor Gilson, inclusive, estava falando um dia, né, que muitos estavam nas cavernas orando e iam direto para a arena para ser morto. E antes deles entrarem, durante a glorificação que eles faziam, muitas pessoas desciam as escadas e se juntavam a ele. Certo? Então, não conseguiu acabar com a doutrina, não conseguiu acabar com a doutrina matando as pessoas. E agora o que ele faz? Vamos casar o governo, né? O governo agora vai estar junto, vai estar todo mundo igual, né? Unificar. É o casamento deturpado. Tá? É bom a gente sempre lembrar isso, para que quem está nos vendo poder entender o porquê que nós estamos falando isso. Tá? Podemos ir para a segunda pergunta ou quer falar mais alguma coisa? Nil? Não? Okay. Dentro do Apocalipse, capítulo 2, versos 14 e 15, identifique o maior erro cometido pela igreja de Pérgamo, que permitiu a mudança de direção no projeto de salvação. Nós temos aí o Patrick, que é do grupo Semente Preciosa, uma pessoa constante nos nossos programas. Vamos assistir a resposta dele e depois voltamos. Lendo o Apocalipse capítulo 2, versos 14 e 15, identificamos que permitir e seguir as falsas doutrinas de Balaão e dos nicolaítas foi o maior erro que a igreja de Pérgamo cometeu naquela época. Um vacilo que permitiu a mudança de direção no projeto de salvação.
a igreja saiu do projeto eterno de salvação pela graça e pela fé para se estacionar num projeto humano de salvação pelas obras, ou seja, saíram da revelação e viveram apenas da razão. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, Fagner, vimos a resposta do Patrick. Você, o que você pode acrescentar ou nos ajudar em alguma coisa a mais? Como o nosso irmão Patrick ele bem falou, a igreja de Pérgamo ela se permitiu ser levada pelas doutrinas dos nicolaítas, de Balaão, que distorciam tudo aquilo que era verdade, que a igreja havia aprendido ali no começo ali com os apóstolos ali, e eles permitiram que entrassem essas falsas doutrinas. Eles esqueceram aquilo que era verdade absoluta, que é aquilo que é a palavra do Senhor, e começaram a seguir aquilo que era uma verdade relativa, que beneficiava tão somente o homem. Não tinha nada de profético. Eles passaram a entender que a salvação, deixaram a salvação pela graça, que era um favor imerecido, que nós não temos esse direito de receber a salvação, mas passaram a viver uma salvação pelas obras, que aquilo que eles fizessem iria acarretar naquilo que eles iam receber no céu, ou se eles seriam salvos. E na palavra do Senhor, em 2 Pedro 2:1, fala que haveriam falsos profetas que enganariam o povo e distorceriam tudo aquilo que era a palavra de Deus, trazendo heresia para dentro da igreja. Alguém mais quer falar alguma coisa? O maior erro que eles cometeram, né, pastor, como diz a pergunta, foi dar ouvidos, né, a essas falsas doutrinas, como o Fagner bem colocou. E nós temos como lema, inclusive, nós temos como lema neste ano, Sim. que nos disciplina a respeito disso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não é dar ouvidos a homens, não é dar ouvidos a falsos profetas, é dar ouvidos ao Espírito, diz as igrejas. Inclusive, o Senhor lhe cita em diversas cartas aqui no Apocalipse. Eu sempre lembro, quando nós falamos de dar ouvidos, eu lembro do nosso querido pastor Walter, que já partiu para o Senhor. Ele dizia o seguinte: quando você ouve alguma coisa que o teu ouvido está atento àquilo. O escutar, não. O escutar, você pode escutar qualquer coisa, mas o teu ouvido não está atento àquilo que está acontecendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é qualquer homem, mas é o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Amém. Nil, quer falar alguma coisa? Não. Essa, se me permite, Sim. essa doutrina de Balaão, ela traz consigo um contexto de sedução espiritual. Com certeza. Quando a gente traz essa condição de sedução espiritual, é aquilo que nos seduz, né? A nossa carne, quando não estamos debaixo de uma revelação, de uma doutrina, né? Debaixo de um entendimento, de todas as revelações que o Espírito Santo ele nos traz, se a gente não se atentar ao que realmente é aquilo que nos seduz, nós, através do clamor do sangue de Jesus, e com isso matar, né? Porque o inimigo ele vem com um sapatinho de lã, né? A gente, né, já ouviu bastante esse termo, né? Um sapatinho de lã. Então, através disso é que nós temos que ter esse entendimento que a sedução ela se infiltra de uma forma muito silenciosa, né? É onde a gente tem que estar bem atento e não permitir que aquilo que muitas das vezes sobe ao nosso coração, nós venhamos aflorar, né? O Senhor fala em... Perdão, o Senhor fala não, pode falar. O Senhor também fala em Gênesis que o coração do homem ele é mau desde a sua meninice, né? Então nós entendemos que por nascermos já no pecado, somos pecadores, né? Mas pela graça nós fomos alcançados. E através desse entendimento é que a gente consegue anular a nossa vontade, a nossa carne, e a gente receber direto do Senhor. E entender também, Vinícius, o seguinte: o adversário veio para quê? Matar a fé, roubar a salvação e destruir qualquer fato teu. Então é muito interessante a gente sempre entender isso. Ele quer matar a nossa fé, ele quer roubar a nossa salvação e quer acabar com você. Não dar ouvidos àquilo que o adversário está falando. E interessante também, na pergunta anterior, nós falamos que Balaão falou a idolatria e a prostituição. Quando você troca a noiva, que é a igreja, por uma outra coisa, você está fazendo o quê? Se prostituindo. Não é
É o que? A heresia. Você está matando aquilo que o Senhor está falando contigo. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa, Nil? Então, no caso, está negando a fé, negando o projeto de salvação. Então, é uma traição, uma prostituição. Está deixando, né, o amor do de Senhor. Caim, né? Isso. O caminho de Caim. Porque a primeira coisa que o adversário quer fazer é o seguinte: o clamor pelo sangue de Jesus não existe. Acaba com isso. E sem o clamor, nós não chegamos ao Senhor. Tá? Mas alguma coisa, Fagner? A igreja de Pérgamo também, quando nós lemos, nós entendemos, profeticamente é o casamento pervertido. Uhum. E o que aconteceu? Como foi na igreja de Éfeso ali, o adversário ele tentou contra a doutrina, contra a palavra. Em Esmirna ele tentou matar. Só que os governadores romanos, quando eles olharam aquilo, eles temeram, porque tinha um povo que não temia a morte. Então não adiantava você matar, porque eles iam morrer. E não tinha nada que fizesse com que eles não morressem. Então ele tentou fazer isso. Ele instituiu o culto da igreja para que conseguisse infiltrar Balaão, os nicolaítas, aquelas doutrinas pagãs, para desviar todo o projeto de Deus. Ele fez com aquilo que ele queria fazer com Nabote. Trocar a vinha de Nabote por uma melhor. Olha, eu vou te dar uma vinha melhor. Então ele tentou fazer que não é melhor. Porque se fosse melhor, para que ele queria a vinha de Nabote? Era herança. Ele fez com que o povo trocasse, o povo ali de Pérgamo trocasse a herança, que era eterna, por algo terreno, que é passageiro. Interessante que no último programa nosso, um garoto ele falou o seguinte, que tem um ditado popular que diz assim: se você não pode com ele, junte-se a ele. Né? Se você não pode, se não conseguiu matar em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, vamos se juntar para ele, que pelo menos consegue diluir a fé deles. Amém? Amém. Pergunta número 3, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 12. Qual a palavra do Senhor para o momento? Com o objetivo de combater os erros impostos pela igreja de Pérgamo. Nós temos Felipe Piccone aqui do Rio de Janeiro, que vai responder, gravou o vídeo, mandou para a gente, nós vamos ver o vídeo e depois voltamos. A palavra revelada é a espada que sai da boca do Senhor. É a espada de 2 gumes, que separa aquilo que é do Espírito Santo e aquilo que não é. Aquilo que é razão da revelação. Aquilo que é santo do que é profano. A paz do Senhor Jesus. Vimos aí a resposta do Felipe Piccone. O pai dele e a mãe são amigos meus desde solteiros, né? E vamos lá, agora quem é? Sou eu, pastor. Você, Gleidson. Pastor, é como o irmão ele falou, a palavra do Senhor, que tem espada de 2 gumes, ela consegue discernir e cortar qualquer tipo de intenção, né, de empecilho do mal. E nós vemos o interessante é que como a misericórdia do Senhor ela é grande, pastor, porque o Senhor mesmo assim providencia aquele povo um escape, uma solução, né? E o Senhor ele faz isso através da palavra revelada. Eu queria citar um versículo que o Senhor Jesus disse, e ele consegue, este versículo, essas palavras que o Senhor Jesus disse, ele consegue fazer com facilidade entender a palavra. E o versículo está em João, capítulo 8, versículo 22, e diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No começo nós falamos aqui de verdade absoluta e verdade relativa. Nós aprendemos uma verdade que ela é absoluta. Então o escape daquele povo era ouvir essa verdade, era ouvir a palavra do Senhor, era ouvir as orientações do Senhor, porque o Senhor ele fornece, ele é misericordioso, né? Jó diz isso, eu sei que tu és misericordioso, por isso que eu não queria ir lá, né? Jonas disse, né? Perdão. Então, o Senhor ele tem misericórdia e ele fornece mesmo assim, independente se o povo estava dando ouvido a outras doutrinas, permitindo que certas coisas acontecessem, mas havia uma solução. Para nós também, né, pastor, nos dias de hoje, há uma solução. Interessante que a espada de 2 gumes, ela separa. Separa. Não é? Vamos lá, vamos voltar algumas semanas atrás, o joio e o trigo. Isso. Né? Precisamos entender. E essa separação vai acontecer quando? Só no arrebatamento. Em que você vai ver quem era o joio e quem era o trigo. Você não pode simplesmente arrancar qualquer coisa. Tá? Fagner, fala alguma coisa? Então, como o Gleison bem disse, a palavra do Senhor ela é apta para discernir todas as coisas.
E nesta última hora que nós estamos vivendo, nós temos visto isso. Muitos ventos de doutrinas, palavras que tentam enganar, como foi na igreja de Pérgamo ali, com os ensinamentos daqueles que eram contrários daquilo que era a revelação do Senhor, com um evangelho voltado para as coisas que são materiais, para um Senhor que ele não é Senhor, mas ele é servo. Olha, Deus ele vai fazer isso por você. Deus ele vai te fazer isso. Olha, Deus vai te curar. Olha, eu vou orar e Deus vai te curar. Mas nós entendemos que a maior bênção que o Senhor tem para a vida do homem é a eternidade com ele. Diz a palavra que o Senhor veio buscar aquilo que se havia perdido. Era a inocência do homem. O homem era inocente quando ele estava no jardim do Éden. Mas quando o pecado ele entra, essa inocência é perdida. Então nós passamos a não ter mais acesso à presença de Deus. Mas a misericórdia do Senhor fez com que Jesus viesse à terra e cumprisse todo o projeto, para que através do sangue de Jesus e da palavra dele nós pudéssemos ter novamente acesso a esta bênção. Foi o tema da evangelização desse mês das crianças, né? Qual foi? A vitória pela palavra de Deus. Pela palavra. Não existe vitória sem ser pela palavra. Tá? Nós estamos ensinando isso às nossas crianças e evangelizando outras em virtude disso. Tá bom? Vinícius, quer falar alguma coisa? E Paulo também exorta a gente a usar a espada como parte da armadura espiritual para poder resistir ao inimigo. Amém. Mais alguma coisa, Nil? Mencionando o tema, né, da evangelização, a gente vê que a vitória está em Cristo, em Deus, porque o projeto da salvação vem dele. Então, se não estiver nele, não há salvação, né? E o adversário, desde o início, ele tem tentado isso, destruir o projeto de salvação. Sempre vai acontecer isso. Sim. A espada é justamente para você entender o que está acontecendo. Você vai ter que separar uma coisa, vai a juntas e medulas. Tá? Mais alguma coisa? Não, amém. Não? Podemos a pergunta 4? Amém. Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 17, qual a operação do Senhor naquele tempo e hoje? Que serve para o remédio, serve como remédio para não ser atingido por essa ação do adversário. Nós temos o pastor Anderson, do Rio de Janeiro, da região do Polo, hoje Anchieta. Nós vamos assistir o vídeo e voltamos. Tá? A operação do Senhor está em ouvir aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Em Apocalipse 2, 17 nos fala que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós podemos destacar também 3 ações do adversário. E a primeira ação, nos falando sobre o trono de Satanás, no versículo 13, o governo humano. A segunda ação, doutrina de Balaão, no versículo 14, apontando para idolatria e prostituição. A terceira ação, doutrina dos nicolaítas, no versículo 15, falando de materializar aquilo que é espiritual. E naquele tempo, a operação do Senhor foi para combater com a espada do Senhor as falsas doutrinas. Hoje, a operação do Senhor é para combater com a palavra revelada aqueles que têm e trazem para dentro da igreja as mesmas falsas doutrinas da igreja de Pérgamo. A paz do Senhor Jesus. Bem, Nil, nós vimos a resposta do pastor Anderson. O que você pode nos ajudar mostrando qual o remédio? O remédio é ouvir a voz do Espírito Santo, né? Como foi o Senhor separou para nós esse ano, o lema que está em Apocalipse 2a. Quem tem ouvidos, ouça a voz do que diz o Espírito às igrejas. E o Senhor, em todo o tempo, ele tem nos direcionado. A gente tem o adversário, né? Como tentou a questão do trono de Satanás, as falsas doutrinas, mas em contrapartida a gente tem o Senhor. Tem o projeto de salvação, tem a voz do Espírito, para que a gente continue estando sã, né? Continue sendo os servos fiéis para chegar à eternidade. Interessante é que quando lá em janeiro, dia 1º de janeiro, foi nos proposto esse lema, muitos não entenderam o porquê. Mas já passamos aí quase o ano todo e agora a gente consegue entender o porquê que o senhor está falando. Quanta coisa, né? Reverberando, como o Walter dizia, né? A reverberação de palavras estranhas, conceitos estranhos, doutrinas estranhas, e hoje nós temos uma confiança. Se eu estou ouvindo a voz do Senhor. Sim. Mas para ouvir a voz do Senhor, você tem que conhecer. Sim. João, quando o Senhor Jesus chamou ele, vem,
levanta e vem, né? Sobe aqui. O sobe aqui é porque ele sabia quem estava chamando ele. Eu conheço essa voz. Eu tive com ele nos milagres. Eu tive com ele na transfiguração. E agora estou também com ele nesse momento especial de receber as revelações. Nós precisamos entender quem fala com a gente, tá? Entender e saber quem fala, que não é qualquer voz que vocês vão ouvir. Amém? E o Senhor Jesus falou, né? As minhas ovelhas Conhecem a minha voz. O pastor conhece as ovelhas, não é isso? Amém? Quer falar alguma coisa, Vinícius? O interessante é que o termo ali, remédio, né? Sim. Ele nos traz um claro entendimento de que o ouvir, como ele falou, né? A voz do Espírito Santo, esse é o remédio. O remédio você não vai tomar ele uma vez só. Para você tratar o problema, você tem que ter uma constância. Você tem que ter uma constância em horários, tomar nos horários certos, né? Se eu tenho uma infecção, eu tenho que resolver essa infecção. Eu vou tomar no mínimo aí 7 dias de antibiótico, 3 vezes ao dia, né? E isso nos traz que nós temos que ter essa correlação, né, de fazer o uso do remédio para poder tratar um problema. Sim. Nós temos que tratar um mal espiritual, nós temos que tratar o que o inimigo vem tentando colocar todos os dias em nossas vidas. Aí vem uma imaginação. Imagina se eu pegar, orar pelo menos 3 vezes por dia e ler a palavra 3 vezes ao dia, a gente consegue eliminar o mal. O remédio está aí. O remédio está aí, né? Então, trazendo essa correlação e esse entendimento é a gente buscar a palavra todos os dias, né? Lógico, a gente trabalha, tem nossas vidas, né? Mas a gente separar pelo menos 2 vezes ao dia, na hora de acordar e na hora de dormir, para poder estar agradecendo ao Senhor. Só lembrar, Vinícius, lá atrás, alguns anos atrás, o Senhor deu uma revelação sobre o clamor permanente. Então, a todo momento você tem que estar no clamor, não é? Está dirigindo, deu uma fechada, clama. É melhor clamar do que reclamar, não é? Então, o clamor permanente é o remédio diário. É todo minuto. Se você está fazendo alguma coisa, está clamando, o Senhor está falando com você. Bem? Fagner? Como ali o Vinícius bem falaram, pastor, hoje em dia a operação do Senhor é para nos trazer esse remédio. Sim. Muitas doutrinas estão querendo ser impostas ao povo do Senhor. Sim. Trazer o engano, trazer ali aquilo que é a falsa verdade. Mas como nós vemos na palavra, em todos os momentos o Senhor ele sempre teve a solução para o homem. Ele sempre tem um escape para a vida do homem. Como foi ali no passado para Abraão, ali o cordeiro, para nós hoje é o sangue do Senhor Jesus, é o nosso escape, é o nosso socorro, onde nós temos o socorro a cada momento. Independente daquilo que nós nos encontremos, quando nós fazemos a menção do sangue do Senhor Jesus, ele nos traz ali o socorro e o livramento. Vamos lembrar lá no Éden, né? Pecou, comeu do fruto, está nu. O que eles fizeram? Pegaram folhas, coisa do homem. Mas o Senhor fez o quê? Ele matou o cordeiro e fez a veste. Então sempre vai ser assim. O Senhor sempre vai dar um remédio para você. Você precisa entender aquilo que o Senhor está fazendo. Eu pequei, interessante que eu lembro que todas as vezes à tarde o Senhor chamava Adão e Eva. Na viração do dia. Para conversar com eles. Mas quando eles pecaram, eles esqueceram o remédio. Né? Falar com o Senhor, orar, é muito bom. Amém? Mais alguma coisa? Pastor, tem uma expressão que o pastor Daniel Moreira, nas pregações, ele costuma muito dizer. Sim. Ele diz o seguinte: é fácil pregar, mas é difícil viver. E realmente nós vemos isso, né? Viver a palavra, como o Senhor falou mesmo no início aqui, sobre aquelas pessoas que iam às arenas. Sim. Se você for parar para olhar, materialmente esse povo é doido. É uma loucura fazer isso, se entregar por algo que muitos, né, como nós estamos, a doutrina, né, os falsos profetas são contra, muitas pessoas são contra, se matar por conta disso, mas eles tinham uma certeza, não era algo que falaram, era uma certeza de que eles têm um Deus e de que tem um lugar preparado para esse povo. É a fé, né? É a fé. Fé verdadeira. Só mais uma contribuição. Claro. O senhor falou muito bem em relação a Adão e Eva quando fizeram folhas, né, para poder. O Senhor ele veio e fez o primeiro sacrifício, né, que aponta para Jesus. Também a oferta de Caim e Abel. Isso. Né? A cabo de dias, Caim e o Senhor se atentou à oferta do sacrifício, né?
de Abel, que tipifica já o profético, né, do Senhor Jesus em nossas vidas. Nós precisamos entender isso, não é? Na nossa vida tem que acontecer uma coisa: obedecer aquilo que é o profético. Senão a gente não consegue chegar a canto nenhum. Uma coisa nenhuma mais. A gente lembra dos estudos, né, sobre a quarta medida e quinta. O homem está limitado à quarta medida. Então, é onde que se fala da verdade relativa. Hoje eu penso algo, amanhã eu penso diferente, a gente muda. Mas o Senhor não. O Senhor, ele está além, né? Transcende. E uma outra coisa que eu vou voltar um pouquinho atrás. Lembrem sempre, quando o Senhor fala contigo é porque você conhece a voz do Senhor. Lembrem sempre de Apocalipse. Lá atrás, lá na frente, sobe comigo. Tá? É essa a palavra. Vou subir com o Senhor. Eu vou ouvir o Senhor. Amém? Amém. Nós vamos entrar agora num momento importante, que é das crianças. Nós vamos cantar um hino com elas, depois nós voltamos. Amém? Amém. Nas batalhas sou vencedor, com suas armas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor. Tenho sentido os lombos com a verdade, vestido a pureza da justiça, e calçado dos pés na preparação do Evangelho da paz. Tenho sobre todo o escudo da fé e também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nas batalhas sou vencedor, com suas armas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus, né? Glória a Deus. As crianças cantam, Glória a o Jesus. Senhor fala, lembrando sempre da premissa: criança quando canta na igreja, há uma operação do Senhor. Amém? Amém. Nós temos aí a Maria Luísa. Luísa, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre as crianças, não é isso? Eu não vou fazer a pergunta, Maria, porque normalmente os pais já fazem. Nós temos o adolescente José Armando de Macapá, nós temos duas crianças, a Lavínia, de São Paulo, e a Débora, do Ceará. Nós vamos assistir o vídeo e voltamos. O José da classe dos adolescentes, ele vai responder a pergunta número 5. Lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 18, comparando com Mateus 3, verso 11, a quem se refere a expressão o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Refere-se a Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com a água para o arrebatamento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Lavínia, lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 18, comparando com Mateus, capítulo 3, verso 11, a quem se refere a expressão o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo, a parte do Senhor Jesus. Débora, lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 18, comparado com Mateus, capítulo 3, verso 11, a quem se refere a expressão Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo? O Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nil, o que você achou das crianças? É uma bênção, né? Professora você, né? Sim, sim. Aí o Senhor nos deu essa bênção, esse presente, né? E a gente vê as crianças participando, pra gente é uma alegria de ver as crianças interagindo, integradas, tendo prazer
né, de gravar, de enviar suas perguntas, e isso nos faz felizes. Amém. Maria, e aí na tua igreja? As crianças trabalham muito? Como é que foi a evangelização lá? Bom, lá na igreja as crianças elas têm um entusiasmo muito grande de fazer a obra do Senhor. Sim. Nós, por exemplo, tivemos a evangelização no período da manhã, onde elas tiveram a oportunidade de entregar os convites, convidar aqueles que necessitam de ouvir a palavra do Senhor para que pudessem estar presentes no culto evangelístico mais tarde na igreja. A resposta foi boa? Foi muito boa. Nós tivemos a presença, uma quantidade muito grande de crianças visitantes. Os amiguinhos, cada um chamaram o próximo, então nós tivemos uma quantidade muito boa. O importante é evangelizar, né? Sim. Eles evangelizam. Normalmente a criança evangeliza, as pessoas vêm. Não é isso? Amém? Amém. Quer falar alguma coisa, Gleidson? Não? Só um complemento Claro. aqui, uma coisa que eu glorifico muito ao Senhor de ver o trabalho das professoras lá. Na hora que as crianças vão glorificar, eu já visitei algumas igrejas nossas mesmo, né? Que às vezes fica ali a mãe dando uma ajudinha. Na nossa igreja, pastor, por incrível que pareça, levanta aí, cada glorificação que vai fazer são 3 ou 4 crianças, né? E muito pequenas, crianças ali de 4 anos, 5 anos, falando: Senhor, te agradeço por mais um dia, por mais um culto, em nome de Jesus, amém. É uma bem breve, mais sutil, mas você vê ali, né, igual o senhor falou, né? Uma oração sincera, né? O Espírito Santo ele movendo, né? Eu lembro que uma vez uma criança levantou na minha igreja assim: Senhor, o emprego do meu pai. Abre a porta. Na semana seguinte a porta se abriu. É a ação da criança na família. Amém? Nós agora vamos para... Quer falar alguma coisa, Maria? Não? Nós vamos agora para a pergunta da acessibilidade. Novamente, eu não vou fazer a pergunta, porque a maioria das pessoas já fazem. Tá? Nós temos aí a Maria Emanuele, da Paraíba, Água Branca. Nós temos Davi, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E nós temos a dona Jacira, de Minas Gerais. Nós vamos assistir e voltamos. Respondendo à pergunta para a acessibilidade, Maria Emanuele, quem é que batiza com o Espírito Santo? Sua resposta nos diz: Jesus, o Filho de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Respondendo, Davi, à pergunta número 6, quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. O que diz em Mateus capítulo 3, versículo 11? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A paz do Senhor, irmãos. A palavra fala em Mateus 3, 11, que João, ele batizava com água, que era o batismo para arrependimento, mas que após ele viria alguém que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Quem é, Jacira? Batiza com o Espírito Santo e fogo é Jesus. Amém. Nós vemos aí as irmãs, as crianças participando, lembrando a vocês, não é? A acessibilidade não é somente o surdo, não é somente as crianças que têm tem TDAH e tem as diversas categorias, e nós precisamos entender isso. Tá? E também agora a classe dos idosos, que é muito importante. Amém? Bem, nosso programa está acabando, né, Mil? Continuar, né? Mas temos alguns avisos. Gravar, já gravou teu vídeo? Com as respostas que você viu durante todo o programa? Ainda não, né? Não. Eu não vi. Viu a mesma coisa, Maria, Leidson, é a terceira vez que você vem. Segunda vez. Mas não gravou ainda o vídeo. Mas vai gravar, né? Se inscreva no canal, vocês já estão inscritos no YouTube? Sim. Tá? Já se inscreveram também no YouTube de Pedro Rio para saber Sim, Pedro Rio. Isso. Ative as notificações, tá? Siga-nos nas redes sociais. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte: existem 3 Cs, o pastor Luiz Eugênio sempre fala: curtir, compartilhar e comentar. Nós temos normalmente 3.000 visualizações e as curtidas são muito poucas. Vocês vão pegar o link e distribuam para a igreja, tá? Nós temos aí daqui pouco tempo, dia 1º de dezembro, nós temos o Trombetas e Festas 2024. É um momento especial
de nós evangelizarmos. Daqui um pouco na igreja lá de Parque Estrela vai ter o culto. Vocês vão participar, tá? É presencial. E também nas outras igrejas também vai ser presencial. Culto do YouTube às 20 horas. Peguem o link e distribuam para os seus amigos. É uma maneira de evangelizar. Amém? Amém. Agradeço a vocês pela vinda, né? Maria, obrigado por ter vindo, vocês todos. A paz do Senhor Jesus. Domingo estaremos juntos de novo. Amém. A paz do Paz Senhor do Jesus. Senhor. Thank you.